Ele é médico nutrólogo, especialista em metabologia, fisiologia do exercício e do envelhecimento. Ele dedica sua vida a ensinar pessoas a ter uma vida mais saudável. No Receita para Dois, essa semana eu recebo o Mohamed Barakat. Nasceu em São Paulo, é casado, tem 2 filhos. Médico especialista em nutrologia e metabologia. No Brasil é membro do programa Longevidade Saudável. Gosta de praia, surf, tênis e musculação. E é muito bom receber um médico como você para poder falar para as pessoas. Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Obrigado você, Edu. Prazer estar aqui com você. Senta aqui, fica à vontade. Aliás, a gente estava começando, antes do programa começar, e você estava contando um pouco do seu histórico familiar. Primeiro, hoje você estudou diversas áreas da medicina. Você começou com qual? Comecei com oftalmologia. Para enxergar a vida melhor. Pode ser, enxergar longe. Depois... nutrologia. Nutrologia que tem a ver com os alimentos. Isso, e como curar e ter uma vida saudável através dos alimentos. Tá. E que mais? E fisiologia do exercício, porque nós somos apaixonados pelo esporte, se puder. Porque está diretamente ligado. Diretamente relacionado. O exercício, a saúde. Exatamente. E enxergar a vida bem também. Você estava falando, antes do programa começar, da sua família, que você tinha um histórico e tinha dificuldade de emagrecer. Isso era genético? Exato. Acho que isso é uma oportunidade ótima, porque as pessoas se preocupam muito com a determinação das doenças genéticas, né? Vou dizer uma coisa, Edu, até 50 anos atrás, isso era muito importante mesmo. Eu diria que a doença genética ela era preponderante na determinação da doença futura no indivíduo. Porque as pessoas viviam da mesma maneira. Elas comiam do mesmo jeito, a comida era banha de porco, mas era para todos. As pessoas tinham a mesma facilidade ou dificuldade ao acesso. Então, as pessoas ricas ou pobres, diferentes classes sociais, tinham que se mover, andar, se locomover da mesma maneira. Então, o nível era tudo parecido. Exatamente. Os costumes e a cultura. Exatamente. O que acontece é que 50 anos depois, 60 anos depois, hoje no século XXI, o que nós encontramos? Milhares de maneiras de se viver. Então, o indivíduo pode ser até um super atleta, como ele pode ser um extremamente sedentário, viver sentado o dia inteiro, comendo uma alimentação rica em açúcar o dia inteiro, feita no micro-ondas, sem fazer esforço nenhum. Entendi. Essas milhares de maneiras diferentes de se viver, de se alimentar e de se mexer, são muito mais determinantes são muito mais preponderantes na determinação de doenças do que a herança genética. Entendi. Então, há 50 anos atrás... Vinho pode tomar? Desculpa. O vinho aqui temos uma substância aqui dentro do vinho que chama resveratrol. Essa substância é um dos elementos mais antioxidantes e importantes no envelhecimento. Então, ao resveratrol. Ao resveratrol, é isso aí. Então, o que você está falando lógico, a carga genética... É importante. É importante. Mas... Hoje não é mais determinante. Não é determinante. Não passa de 20%, o que já foi mais de 60%. Hoje, 70% quase da determinação numa futura doença é o seu estilo de vida. É o que você vai comer ou não. E voltando para mim, o que eu estava dizendo era, minha mãe, minhas irmãs, meus pais, todos tínhamos obesidade lá dentro de casa. Provavelmente migrantes árabes vivendo no Brasil, era uma fartura de comida exagerada. Havia uma determinação genética na família do meu pai com diabetes. Todos os meus tios, 6 tios, tias, e meu pai, inclusive, todos diabéticos. Eu enxergando aquela situação, eu venho fugindo disso há tempos. Então, fartura na comida, demais, coisa gostosa, exageros. Está ligado à cultura. Exatamente, na fartura e no exagero, e na oportunidade de estar num país abençoado como esse, que é o Brasil. Eu tinha que fugir disso. Então, hoje eu costumo brincar, inclusive, com meus pacientes. Eu digo, a diabetes está lá na porta de entrada. Ela fica no meu capacho todo dia querendo entrar. Porque está na minha determinação genética, mas o meu estilo de vida não permite isso. Entendi. E o estilo de vida é o que você determina, é o que você escolhe. Entre comer pela manhã, comer durante o dia, se você vai mexer o teu corpo ou não vai, se você vai dormir bem ou não. É certo aquela frase, então? A gente é o que a gente come? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Muitos pacientes me procuram no consultório e eles ficam ansiosos com um novo tratamento, né? E aí eu logo vou desmotivando. Olha, amigo, nessa escala de prioridade, eu não me coloco em primeiro. Eu estou em quarto no máximo. Entendi. O mais importante é o que você come. Agora, você tenta juntar um pouco do que a pessoa come com a fisiologia do exercício que você estudou, com o exercício físico, para colher um bom resultado. Mas também você tenta buscar a vida da pessoa, como se fosse um trabalho psicológico também, que é super importante. Porque muitas vezes você vai lá num médico com o braço quebrado, eu tive problema no joelho, por exemplo. Aí eu fui, operei o joelho, realmente tratou. Só que esse problema no joelho foi decorrência de algum outro, que no caso era um problema no músculo posterior, de coxa, que forçava. E daí eu não tratei o posterior, eu tratei só a inflamação local. A inflamação na época.
Resolveu o problema, mas o problema voltou. Isso mesmo. Então você tenta voltar e tratar tudo. Exato. As pessoas que me conhecem pessoalmente ou no consultório, eles são testemunhas disso. Alguns brincam, mas no fundo a ideia é essa. Eu não consigo... a minha ideia no consultório é muito mais abrangente e holística do que tentar prescrever uma medicação ou um fitoterápico ou sugerir um tratamento. Eu tento, e é o que eu me proponho a fazer, é ser um gestor do estilo de vida dele. Né? Entendi. Entender como está a vida da pessoa. E para isso eu preciso entender a vida dele, exatamente. Porque assim, vamos supor, sendo simplista, um médico pode virar para você e falar assim, Edu, você pode me descrever tudo que você come no dia? Como tal coisa, tal horário, tal. Mas se você não souber a rotina, toda essa alimentação não vai servir para nada. É o conjunto que é importante. Eu nunca determino uma dieta para um paciente meu sem entender exatamente a rotina total dele. Que horas ele acorda e por que ele acorda a tal hora, se ele vai trabalhar que horas e o que ele come no escritório, se é num restaurante quilo, se é num à la carte, se ele tem possibilidade de levar uma marmita para o seu escritório, levar um alimento para que possa ser aquecido, um alimento caseiro. E muitas vezes até acabo demonstrando as minhas marmitas no consultório para o meu paciente, para mostrar para ele que é factível isso. O que é importante, como fazer. Que é feito, que é possível ser feito, né? Porque eu faço isso, inclusive. Você já viu isso lá. Então, se eu não conseguir entrar um pouquinho mais no ambiente, porque, além de tudo, como eu vinha dizendo, o estilo de vida, o que faz parte na determinação de doenças no estilo de vida? Além do que você come ou do como você dorme, é de como você vive. Qual é o teu nível de estresse? Se você tem sofrido com assédio moral, um problema de relacionamento, uma perda de trabalho, parente, muito estresse no trabalho, ou você é uma pessoa que gera um overreaction, aquelas pessoas virginianas que eu costumo brincar, que são perfeccionistas. Diretores de televisão muito bravos, que põem pressão. Não é o caso aqui, tô brincando. Não é o caso aqui. O Marcão é um cara super delicado, um cara assim, boa praça. O Bruno, que é um outro diretor também, é um cara excelente, diretor da Record também. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com 2 caras, eu estou aqui fazendo elogio, porque isso faz diferença no nosso trabalho. Quando você tem um cara que está atrás, um chefe, um diretor, enfim, que está coordenando o teu trabalho e te dá tranquilidade, é a melhor coisa. Né? Você trabalha bem. E isso faz diferença para o corpo também. Total. Para a cabeça. Total. As pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa. A qualidade de vida no trabalho é imprescindível que tenha uma boa qualidade de vida no trabalho. Né? Esse assédio moral ou não estar feliz no seu trabalho vai gerar uma angústia, vai levar a um problema de sono, vai ter uma dificuldade de produção metabólica dos hormônios importantes do sono. A pessoa não vai ter uma noite de sono reparadora, restauradora, vai acordar cansado e o ciclo vicioso foi iniciado. Entendeu? Então é o e aí conjunto. pronto, é estresse durante o dia, mau sono durante a noite. Isso em médio e longo prazo gera muito mais do que problemas emocionais. São problemas de saúde somatizados mesmo. O problema da cidade grande existe também. Então, Existe. o cara que vai trabalhar... Eu lembro que há anos atrás a gente marcava assim 3, 4 compromissos à tarde. Hoje já não dá, cumprir, né? por causa do trânsito. Então, eu dou graças a Deus quando eu passo o dia na Record gravando, que eu falo assim, olha, todos os meus problemas estão resolvidos. Eu vou gravar na sequência, meu trabalho está lá. Perfeito. Esse é outro ponto que eu toco bastante no consultório, que as pessoas se queixam do estresse e do estilo de vida de São Paulo. Mas é verdade, isso é uma verdade que nunca foi escondida de ninguém, mesmo para quem migra para São Paulo. Exatamente, mas eu costumo brincar assim, olha, temos 2 opções, você pode sair daqui, ir para o mato, um outro lugar, acampar, plantar mandioca e tocar viola, mas se você optou por morar em São Paulo... Você tem que conviver. Existe esse pedágio. Então aprenda a conviver com esse nível de estresse. Tem o trânsito, tem que sair mais cedo, tem todas essas questões. O que podemos fazer? Evitar esse estresse? Não. Mas o que a gente pode fazer é compensar esse estresse com atividades prazerosas, atividades lúdicas. Então, o indivíduo que vive preso no estresse de São Paulo esquece de fazer a compensação, indo mais ao cinema, indo ao teatro, voltando a passear um pouco com seus amigos ou com a sua família. Há necessidade da compensação, Du. A alimentação. Sobre dieta, você falou que é uma das coisas mais importantes, a alimentação que a gente tem e tal. As dietas que são muito regradas, as dietas muito rígidas, são difíceis da pessoa cumprir durante bastante tempo. Eu posso falar porque eu já fiz assim um pouquinho de cada uma delas. Muitas vezes a ansiedade atrapalha, o próprio dia a dia, correria e tal. Você falou, tem que levar uma marmita de casa. É importante comer, então, de 3 em 3 horas, regrado. E você pode sempre substituir isso no dia a dia? Pode, sem dúvida. Para você não ficar um refém, assim? Em primeiro lugar, eu não sou muito... Eu sou um pouco crítico contra determinar dietas muito restritas. Porque eu acho que nenhum ser humano consegue manter isso há muito tempo. Eu costumo brincar no consultório, na sala, com meus amigos e pacientes, de que dieta é uma negociação.
né? Eu não posso abrir mão de tudo que o cara tem prazer, mas também não posso permitir tudo. Então vamos negociar isso, vamos conversar e vamos agir com bom senso. Vamos tentar manter uma regra durante a semana para que você se permita, sem culpa, alguma exceção esporádica que possa ocorrer no final de semana, no jantar com amigos, no jantar de família, para não criar uma culpa grande com isso. Mas para poder merecer isso, vamos exercer uma regra saudável na maior parte do tempo. Você acha melhor, então, por exemplo, é melhor para a gente, com o metabolismo nosso, para tudo, é melhor, por exemplo, que a gente tenha uma regra mais rígida durante a semana, que são 5 dias e tal, e no final de semana, sei lá, quer comer uma feijoada, comer uma feijoadinha, quer tomar uma cervejinha, tomar uma cervejinha. Sem dúvida nenhuma. É melhor do que fazer uma coisa meio desbalanceada. Mas sem dúvida nenhuma, porque o corpo vai entender a regra. O corpo interpreta a sua atitude. Tá. Quando eu quero colocar um parênteses, o ser humano, e é isso que as pessoas precisam entender, o ser humano é o único ser no planeta que é capaz de acumular gordura sem fim. Nós temos uma capacidade infinita de acúmulo de gordura. Sem fim? Sem fim. Isso porque nós somos o mesmo ser humano da pré-história. Aquele ser que vivia nas cavernas, que passava longos períodos de jejum, tinha necessidade de, ao encontrar o seu animal, acumular gordura suficiente para aguentar um novo período de jejum que ele teria até encontrar uma nova fonte de alimento. Entendi. E isso é um reflexo, isso é uma maneira que o ser encontrou de sobreviver durante muitos séculos, durante muitas centenas de anos. O problema é que nós somos o mesmo homem nesse período contemporâneo que eu comentei, onde você faz um macarrão em 1 minuto no micro-ondas, onde você esquenta uma comida pré-pronta em alguns segundos, onde você encomenda uma comida extremamente calórica ao telefone e chega na sua casa em 10 minutos. Então, esse ser humano, com capacidade infinita de acúmulo de gordura, se não for educado e se não for agir com bom senso, vai estar vivendo os problemas da sociedade atual, que é a obesidade. Você viu que é um diretor bacana, né? O Marcão virou para mim agora e falou: Edu, você não falou nem o que você está fazendo aqui, eu estou escondendo, Marcão. Como é que eu posso fazer alguma coisa? E não é horário ainda, entendeu? Tem que calma, relaxar. Porque a gente está aqui no final de semana. Então, no final de semana, pode comer uma coisa mais tranquila. Aliás, tal. Hoje a gente vai comer o quê, Edu? Um filé mignon. Aqui, como se fosse um shimeji, um cogumelo, tipo de shimeji, né? Tipo de cogumelo. Aqui um molho que a gente vai usar junto com... isso daqui é super interessante. É uma receita que é o seguinte, é um nhoque, mas é um nhoque com ricota e tem pouca farinha. Que eu falei, pô, deixa eu fazer uma coisa mais leve. E é bem levinho. Obrigado por ter tirado a farinha. A gente faz todo o acerto com queijo, pode ser queijo Minas padrão, queijo ricota. Você junta com os ovos, senão ia ter que correr muito depois, tal. Então, para não ter esse problema, a gente fez esse nhoque e eu ponho 3 ovos nele para preparar, 3 ovos inteiros. A clara eu sei que é importante também. E no final eu ponho só um pouco de farinha, que é só para dar liga. Fantástico. Você vai ver que é muito, muito gostoso. Fantástico. Você vai adorar. A gente falando de alimento, você falando de farinha, eu vejo a população muito preocupada com gorduras. Eu acho que todos os alimentos devem ser contabilizados, mas para mim o grande criminoso na alimentação hoje, sem dúvida nenhuma, Edu, é o açúcar, é o carboidrato refinado e seus derivados, sabe? Esse tipo o açúcar, então. É o açúcar, sem dúvida nenhuma. O alimento muitos alimentos já foram condenados, já foram vilões e heróis, né? Já não, porque muda muito, né? Teve um jornalista que uma vez escreveu uma coluna, nunca vou esquecer, sobre a coluna, né? Que era o seguinte, o médico falou para ele que ele adorava ovo, era o que ele mais gostava. Ele só comia um ovo por dia, um ovinho. E ele tirou. Ovinho frito, ele tirou da dieta durante não sei quantos anos, que o médico proibiu e falou que era um problema para ele com o colesterol. Imagina, um ovo e tal. Depois ele viu que não fazia diferença nenhuma. Não mudou nada no colesterol. Não mudou nada o colesterol dele. Que frustração. Ele falou, vou matar esse médico. Eu fiquei a vida inteira sem comer ovo. Você gosta da carne mais mal passada ou mais bem? Tá ótimo, no ponto que você fizer, tá ótimo. Mas você gosta como? Mal passada. Mal passada? Aprendi a comer o jeito certo, né? Melhor. Tá bonito esse teu prato, hein, Edu? Oi? Tá bonito esse prato. Olha, aqui é o seguinte... Tem alguma coisa que você não pode fazer, que é um crime, sei lá, algum tipo de comida, algum tipo de atitude? Você falou do açúcar agora, dos pecados, né? A gente estava falando do açúcar. E eu te cortei, desculpa. Imagina, mas não é alguma. Algumas pessoas, quando conversam sobre alimentação comigo, doutor, e uma churrascaria, um churrasco, como é que eu faço? Eu falei, fica à vontade, né? Coma bastante sua carne preferida, de preferência uma carne magra, uma fraldinha, maminha. Tente não ingerir a gordura da picanha.
Mas o que é importante numa churrascaria para você comer à vontade? Coma sua carne vermelha, coma bastante legumes e verduras verdes escuras, bastante fibra e, com certeza, evite todas as guarnições. Então, quando uma alimentação vai ser um pouco mais rica na gordura e na proteína, não tem cabimento você inserir tantos açúcares, aqueles carboidratos fritos, arroz e pão, porque isso vai estimular a insulina. Entendi. Ao estimular a insulina e encontrar a gordura no sangue, vai inserir a gordura dentro da sua célula. Então é bom, por exemplo, você vai comer, então, vai numa churrascaria, tem um mecanismo... Isso, de compensação. Qual? Entendi. Fique na carne e na salada. Tá. Não sinta culpa com a carne, mas não misture arroz, tente não misturar batatas, tente não inserir os carboidratos nessa alimentação, porque ela já está rica em gordura. Então, um bom senso é o seguinte, Edu. A proteína é um alimento essencial, é um alimento que gera síntese, é o que constrói os tecidos. A gordura e o carboidrato são alimentos que geram energia. Então, vamos associar sempre numa refeição a proteína ou a gordura ou a proteína ao carboidrato. Agora, carboidrato e gordura juntos, esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Carboidrato, então, e gordura. E aí, se a gente for brincar com isso, eu vou levar para a pizza, para os bolos, para os doces, que estão associados a açúcares e gorduras. Espero que você goste aqui. Com certeza, já estou comendo com os olhos. Olha só, a gente está aqui no intervalo, voltou agora e o Mohamed está falando aqui do prato. Isso, a alimentação é assim, né? Começa aí, no cheiro, já senti o perfume do alimento, adorei o visual. O aroma tá bom. O jeito que você prepara, a apresentação dos pratos, está lindo. É bacana. Me diz uma coisa, por exemplo, você falou, tem que ter a combinação da proteína e, no caso da churrascaria, tirar as guarnições. Por exemplo, vai comer uma carne, então a pessoa pode. Sim, você à vontade com a carne, né? Come tranquilo. Você foi lá prestigiar a carne, não é verdade? É. E não a polenta frita. Entendi. Né? Então deixa a gordura, deixa a fritura de lado. Isso. E opte se estiver fazendo uma dieta, opte pelas proteínas carnes. E coloque o aspargos, coloque brócolis, uma berinjela, associa isso. Salada, pode se comer toda hora? Sempre. Folhas. Quando você vai receitar, por exemplo, uma dieta para alguém, enfim, vê se precisa. Eu pus pouco sal. Eu sei que o sal não é legal, né? O excesso de sal, sem dúvida. Nossa alimentação ela já é muito rica em sal embutido e nos alimentos industrializados, né? Então, nós temos um pãozinho. Se você comer 2, 3 pães franceses no dia, quase que encerra a sua cota de sal do dia. Só com pão? Só com pão. Então, para você ter uma ideia de como o sal está embutido no alimento, né? E a gente não tem essa informação. Olha, experimenta, vê se você gosta. Com licença. Eu fiz esse nhoque de ricota, a gente vai deixar disponível a receita no site, mas é muito fácil. Uma xícara de queijo Minas padrão, se quiser fazer com a ricota também. 3 ovos, daí a gente coloca um pouquinho só de mussarela para dar um sabor. Aqui um molhinho com cogumelos. E a carne que a gente fez um filé cortadinho, mal passado. Então ele fica macio. Tá macio? Uma tá delícia, bom? uma delícia. E aqui o molhinho tudo. É bem, bem gostoso. E a gente está falando dos alimentos. Quanto mais uma dieta é restritiva, ou seja, quanto menos alimento você tem que comer, mais difícil ela é, mais dificuldade a pessoa tem de manter ela no dia a dia. Então, você, quando vai receitar, por exemplo, você pensa no modo que a pessoa vive e o que ela pode se ajeitar? É por isso que tem essa conversa de... Uma primeira consulta minha normalmente leva mais de 1h30. Porque eu preciso entrar no ritmo de vida desse paciente. Então, eu quero saber se ele mora sozinho ou não. Porque eu não posso. Começa por aí. Imagina uma situação de uma mulher que mora com uma família, tem uma cozinha e uma cozinheira. Completamente diferente de um jovem executivo de 20 a 40 anos que mora sozinho no apartamento. Eu não posso tentar fazer a mesma proposta de alimentação para essas duas pessoas. Agora imagina um cara que está todo dia cozinhando na televisão, que faz livro de receita, que faz revista de receita e que tenta manter a dieta. Não dá, tem que comer um pouquinho de tudo. Por isso que você é um exemplo, porque apesar de tudo, eu sei o quanto você se preocupa com a sua forma e continua se mantendo, apesar de ter tanta... A televisão engorda bastante. Eu não estou assim, ó. É o monitor, é o seu monitor, ó. Ao vivo você pode ficar tranquilo, eu sou muito mais magro. Mas é verdade, isso, as pessoas encontram. Um dia eu vi uma atriz, uma atriz conhecida de novela e tal. Fica à vontade. Eu até conto essa historinha que é para você comer mesmo, viu? Porque no programa de televisão as pessoas não comem. Aqui é tudo real. E daí, essa atriz falava o seguinte, olha, a televisão engorda pelo menos 5 quilos. A televisão faz assim com as pessoas e tal.
5 quilos para as mulheres. Para a gente deve engordar 10 ou 15, vai saber. Eu vou tomar mais cuidado. A mulher pesa 50 quilos, a gente pesando 100, sei lá, 90, por aí, a tendência é engordar mais. Sem dúvida. Hoje tem um problema sério nos Estados Unidos também, aqui no Brasil um pouco também, com relação à obesidade infantil. A alimentação, nutrição, enfim, tudo, o conjunto. As mães devem se preocupar desde pequeno? Olha, o que está acontecendo é exatamente... Agora é para eu comer, tá? Deixa eu te explicar. Ótimo. Eu fiz essa pergunta maior que é para eu comer. Tá ótimo. Vamos nessa. O que está acontecendo é exatamente aquilo que eu referi há pouco. Nós somos um ser humano capaz de acumular gordura infinita e nós temos um tipo de oferta de alimento prático, rápido e fácil, através de... na mídia, forçando na televisão, na escola, onde a criança se encontra tentada a experimentar coisas, apesar de alguns pais esconderem dentro de casa. Então, esse tipo de alimentação, extremamente rica em açúcar, alimentos pré-industrializados, e o ambiente vem gerando uma certa intoxicação nessas crianças. Então, as crianças com obesidade que eu tenho tido no consultório, a primeira observação que eu tenho feito é que a maioria delas tem uma alteração, já apresenta uma alteração no seu fluxo, na sua desbiose, na sua composição das bactérias do intestino. Elas comem demais ou elas comem errado? Elas comem demais e errado. Então, elas comem exageradamente alimentos de um certo tipo, não comem absolutamente nada, alimentos como fibras, saladas e verduras e frutas, geram um desequilíbrio a nível intestinal. Eu tenho observado através de alguns exames que muitas crianças muito novas, já apresentam ausência de lactobacilos nas suas microbiotas intestinais. Isso vai gerar uma dificuldade de absorção alimentar violenta. Então, são crianças que geram fermentação, têm intestino dilatado, que não funciona direito, não absorve bem, começam a ficar se alimentando. Esse é um problema. Outro problema com as crianças são os alimentos muito ricos em carboidratos e açúcares de alto índice glicêmico. O que significa alto índice glicêmico, Du? São aqueles alimentos que, após ingerido, liberam o açúcar muito rapidamente. Quanto mais rápido libera o açúcar, mais rápido estimula a insulina, mais alto é o índice glicêmico. Entendi. Mais nocivo à saúde é. São os alimentos mais refinados, de farinha mais refinada. Tá. Já os alimentos mais integrais, à base de quinoa e grãos, eles são de baixo índice glicêmico, então são mais saudáveis. Só que as crianças estão aí comendo pão de hambúrguer, pão branco, exageradamente pão várias vezes por dia, aqueles salgadinhos refinados de carboidratos, que eu costumo chamar de isoporzitos, brincando com as crianças. Esses alimentos estimulam demais a insulina. Então tem o intestino não funcionando, tem uma insulina alta, e associado a isso, a um estilo de vida já sedentário. E isso, por exemplo, vem de um erro dos pais também? Os pais muitas vezes falam assim, você tem que comer isso, mas não come em casa. Tem que comer salada, vegetais, tal, e não dá o exemplo. Essa é uma observação que a gente tenta, na sala do consultório, extrair, mas não consegue. Mas quando eu mando a minha equipe de nutrição para a casa do cliente, porque quando eu tenho uma obesidade infantil, ou tenho mais de uma ou duas pessoas na mesma casa com o mesmo problema de peso, então eu já mando a minha inspetora nutricionista para dentro da casa deles. Ela vai ver, porque vai para dentro do ambiente. Ela vai, conversa com a cozinheira, ela abre a despensa e aí temos. Como é que uma criança pode não ter risco de engordar se na despensa dela só tem alimentos, bolachas e biscoitos ricos em açúcares? Então começa aí em casa, realmente temos que mudar essa despensa, temos que organizar isso aí. O pai e a mãe falam uma coisa que não é real. o que a gente encontra dentro da casa, sem dúvida nenhuma, é muito comum assim, isso. O pai vai lá, a mãe, o filho está junto também. Tem biscoito da casa? Não, não tem nada. Tem isso? Não, não tem. Ela come? Não, não come. Ele já combinou com o filho só faz assim. O filho já não responde. E aí quando vai ver em casa, quando vai a inspetora, ela identifica e me traz... tipo um bedel, é o bedel da casa. Ela vai lá e me entrega tudo. Elas são nutricionistas funcionais, é uma equipe muito bacana de nutrição, uma linha de nutrição pós-graduanda, que foca não só o que vai alimentar, mas como essa alimentação pode agregar valor à saúde e correção de doenças, inclusive através da alimentação. A nutrição é um setor que vem evoluindo demais aqui no nosso país. Ela já foi muito obsoleta, hoje ela está em grandes avanços através de grupos especiais que vêm agregando muita informação aos nutricionistas. Nutricionista, para mim, como médico, é um elemento imprescindível para o sucesso de terapia, de qualquer problema de saúde na casa de um indivíduo, não só obesidade. Os produtos, muitas vezes, custam mais caro. Não sei se você concorda com a observação que eu vou fazer.
Os produtos custam mais caros, esses produtos, enfim, que orgânicos hoje, e tudo mais. Os produtos têm mais cuidado, tem um custo por conta disso. Daí as pessoas viram e falam assim, Edu, mas é mais caro, não dá para comer sempre e tal. Mas depois quando você tem um problema de saúde ou tem alguma coisa causada por aquilo, o custo é sempre mais alto. Esse investimento exatamente. É o tipo de investimento que vale a pena, vale a pena, sempre. Exatamente. É? Não tenha dúvida. Você me explicou uma vez que, assim, Edu, você não pode deixar de comer durante Um período. mais de 3, 4 horas. Senão, teu corpo... Como é que é aquela explicação da... Eu vou te explicar sobre o metabolismo. Metabolismo. Então, isso sempre... Veja só, o nosso comportamento, é ele que conduz como o nosso corpo vai agir. Tá. Então, às vezes, a gente fica criando muita expectativa ou delega demais responsabilidade para o teu corpo. Ele tem que conduzir toda uma digestão e nos mantermos magros, fortes, bonitos e saudáveis. Não é bem assim, né? Nós precisamos estar ajudando o corpo com o comportamento, com as atitudes, com o que escolhemos em beber e comer, o quanto de água vamos beber e tudo mais. Então, voltando àquele homem da pré-história, nós somos pessoas capazes de acumular gordura infinita. Quando nós passamos horas sem comer, o corpo começa a entender que está numa situação de estresse e libera um hormônio que chama cortisol. O cortisol é secretado porque ele identifica uma adversidade ambiental. No caso, é o jejum ou o longo período sem comer. É muito comum as pessoas saírem de casa sem comer, que é o momento mais importante, que é o desjejum. Nós chamamos de café da manhã, mas o nome correto seria desjejum, para valorizar a importância de você ter passado 8 ou 10 horas sem comer. Então, essa refeição é a quebra do jejum, é a refeição mais importante. O café da manhã é o mais importante. É o mais importante, então, sem dúvida nenhuma. Aliás, priorizar... as refeições deviam começar de forma crescente pela manhã e diminuindo até a hora de se deitar. Que é a hora que a gente não precisa de energia. Só que as pessoas fazem o contrário. Elas estão elétricas, querem tomar o café, vão trabalhar, não querem dar tempo para comer, querem otimizar o seu tempo com o trabalho. E aí chegam em casa à noite cansadas e comem aquele 1 ou 2 pratos enormes de comida e vão dormir. Você acabou de dar uma informação para o teu corpo. É como se nós voltássemos lá para a pré-história e o homem da caverna tivesse passado o dia inteiro caçando, encontrou alguma comida, comeu e foi dormir. Ou seja, não encontrou nada. Estoca. Essa conduta de comer e ir dormir é como uma ordem. Estou agora descansando, guarde essa energia em forma de gordura, pois eu não sei como será o dia de amanhã. Então, o corpo ele não entende que você está no século XXI, que você é um executivo, que você não tem tempo, que você quer otimizar, que você quer trabalhar. Ele está interpretando aquilo como dificuldade de encontrar comida, porque um ser humano que não come é porque não encontra comida. Porque o normal é comer periodicamente. Então, se você assim, traçar um parâmetro, a gente deve comer mais de manhã. Isso. Uma refeição rica pela manhã, sem dúvida nenhuma, fracionar a cada 3, 4 horas para mostrar para o corpo que eu não estou... Exatamente, que o teu ambiente está tudo bem. Entendi. Que você tem água. Eu costumo brincar assim com alguns clientes. Poxa, você estava na Sibéria com esse jeito, né? Parece que você está intocado numa caverna no meio de um deserto, porque você come uma vez por dia. Vamos mostrar para o teu corpo que nós mudamos de ambiente. Vamos vir para a planície. Vamos ofertar comida de 3 em 3 horas e dar a informação para o seu cérebro que tá tudo de bem. que o teu ambiente está ok, que você não tem dificuldade de comida. E com isso, o corpo começa a mudar o seu comportamento. À medida que você ingere alimentos saudáveis, evidentemente, durante o dia, o seu metabolismo começa a subir. E aí vem uma parte muito importante, que é o que todo mundo fica questionando. Metabolismo basal. O que é exatamente metabolismo basal? É o quanto o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo necessita de energia em calorias. Qual é a demanda que o seu corpo necessita de energia em calorias para mantê-lo vivo em repouso? Isso depende da atividade e do organismo de cada um. Do organismo de cada um, o que determina isso é a quantidade de massa muscular. Tá. Então, por isso que aí vem a atividade física também. Entendi. Você viu como as coisas vão se ligando, né? Então, quanto mais atividade física eu faço, mais massa magra eu tenho, e isso gera um aumento metabólico. Quanto mais fracionadamente eu como, mais energia eu tenho, isso aumenta o metabolismo metabólico. Então, o meu metabolismo basal acaba sendo maior do que o de um outro indivíduo que faz uma refeição por dia. A minha capacidade de queima de gordura é maior do que a dele. A minha dificuldade de estocar gordura é maior do que a dele. E é o que eu falo, então, olha, muitas vezes eu falo uma coisa, que a gente aqui no Brasil tem uma capacidade de automedicação enorme. Um vai, vou repetir. Eu fui, então, olha, amigo que dá a dieta para amigo, então não serve. De o jeito que nenhum. serve para um, não serve para o outro. De jeito nenhum.
A medicina moderna hoje, essa linha de medicina que eu me proponho a fazer, inclusive, que vários colegas meus também fazem, é de personalizar essa medicina. E aí vem, cada caso é um caso. Por isso que para entrar na vida, eu tenho que conhecer a vida dele. Porque aquele paciente merece uma atenção melhor no sono, merece uma atenção melhor no estresse, que não está sabendo lidar com isso. Eu vou ajudar. Para isso eu tenho parcerias. Eu tenho terapia de Tai Chi Chuan, terapias de yoga, equipes de dança de salão. Você não sabe o que dança de salão ajuda as pessoas a sair dessa situação de estresse. A gente recebe, você sabe que a gente... É um dos grupos que eu mais gosto de trabalhar. No programa de manhã a gente recebe diversos e-mails, eu recebo no meu site também, de pessoas e senhores e senhoras que voltaram à atividade, voltaram a atividades normais. A ter prazer, alegria. Prazer, né, até o casal alimento, se aproxima também mais. A dança de salão é espetacular. Isso vai um recado para os maridos teimosos, porque normalmente é a mulher que está convidando e o marido está negando. É sempre assim, quase sempre assim. Essa é a experiência que eu tenho. Quando eles se convencem de fazer juntos, primeiro que à medida que rompe o paradigma, aquele cara sai do trabalho, solta a gravata, solta a camisa e começa a dançar no salão, brincar, se divertir, tirar o sarro, pisar no pé e começa a dançar e se aproximar. Além da aproximação física com a pessoa, com a esposa, da relação pessoal melhorar, o sorriso à toa, aquele sorriso bobo que vem, aquela brincadeira, já compensou o estresse do dia. Já estamos tratando o estresse dele. Estamos aproximando esse casal. E essa é uma dificuldade também. Tem muito senhor, muita senhora que vai trabalhar fora do país e tem que se adaptar aos costumes, né, daquela região, tal. A pessoa com mais, sei lá, não sei, a gente falou que a pessoa pode se preocupar com o filho pequenininho, com o adolescente, com o adulto e com a terceira idade, com o envelhecimento. Essa é uma preocupação grande também. Quem está fora do país vive muitas vezes esse dilema, porque encontra uma outra cultura e é difícil até se adaptar. Verdade. A medicina evoluiu muito nesse lado também? Evoluiu. Há muito tempo a medicina vem evoluindo em busca de desenvolvimento de tecnologias e medicações para tratar as doenças que estão sendo mais comuns à medida que o ser humano vem envelhecendo mais. Isso é sensacional. Para o homem e para a mulher? Para o homem e para a mulher. É diferente um do outro? Um pouco diferente. Mas no final, principalmente porque as mulheres têm tido um estilo de vida mais parecido com os homens nos últimos 40 anos, as doenças que não acometiam a mulher, como estresse, depressão e infarto, começaram a ser mais comuns nela. Porque o ambiente começou a ficar mais parecido. Entendi. A diferença do sexo nas doenças era maiores quando eles viviam estilos de vida diferentes. Nesse mundo moderno, as mulheres conquistaram o seu espaço e também ganharam junto um grupo de doenças que não era um peso, que não era comum a elas. Quando a gente se preocupa com todo esse estilo de vida, é muito mais importante também, no questionamento no consultório, é chegar no cliente, como é que você quer envelhecer? Porque nós estamos vendo uma série de situações. Um paciente pode ter um estilo de vida saudável, outro não hoje. Corrigindo isso para algum objetivo que seja de reverter alguma doença ou de ter uma boa qualidade de vida. Mas a pergunta mais importante, como é que você quer envelhecer, né? Quer envelhecer com saúde, disposto, malhando, comendo bem? Tem que começar agora. Porque o organismo vai mudando. Eu, por exemplo, a gente consegue. Eu estou chegando nos 40. Com 20 era de um jeito, com 30 era de outro. Eu sinto que hoje é diferente. As respostas não são tão rápidas como a gente conseguia, né? Às vezes uma paciente, em especial as mulheres, doutor, antigamente eu conseguia rapidinho reverter isso. Sim, mas hoje você tem uma coisa nova na sua vida. Você é mais velha do que era antes. Tem 10 anos a mais. Tem 10 anos a mais. E você investiu pouco nesse metabolismo nesses 10 anos. Então, vamos tentar reverter isso, mas mais do que isso, vamos garantir os seus próximos 10, 20 anos com uma saúde plena, né? Cuidando desses 4 pilares, Edu. A medicina, estava dizendo que a medicina vem evoluindo, desenvolvendo medicações e substâncias e tratamentos para tratar das doenças que são comuns ao envelhecimento. Então, o ser humano está envelhecendo mais, isso está gerando despesa para o governo, para planos de saúde, para as famílias, porque as pessoas têm que envelhecer com saúde. Mas mais importante do que pesquisar tratamentos para depois de uma doença instalada na velhice é envelhecer bem sem que se desenvolva essa doença. E isso não precisa da indústria farmacêutica e nem de grandes pesquisas, Edu. Não precisa? Não, o que você precisa é começar o mais cedo possível a ter um estilo de vida saudável, sem ser xiita em absolutamente nada, porque senão isso gera estresse também, como a gente já havia conversado antes, mas manter na maior média possível na sua vida, um bom estilo de vida, com uma atividade física moderada, com uma alimentação saudável, controlada, equilibrando o seu estresse, identificando o seu estresse e equilibrando, sabendo manusear isso, trabalhando a qualidade do sono. Esse é um parênteses importante, Edu, porque muitas pessoas se preocupam em horas de sono, quantas horas dormir. Nem sempre isso é importante. Muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, com certeza, entendem o que eu vou dizer agora. Há pessoas que dormem tranquilamente,
8 a 10 horas, a noite inteira, acreditam que dormem bem, mas acordam cansadas e fadigadas. Dormem mal. Então, o que significa alguma coisa. Então, às vezes eu pergunto para o meu paciente, como é que é o teu sono? Ah, meu sono é ótimo, eu durmo bem, durmo em qualquer lugar. Isso já me preocupa. Como assim, dorme em qualquer lugar? Quer dizer, dorme em qualquer hora. Onde eu encostar, eu durmo. Então, isso não é uma boa noite de sono. Isso significa que eu você... tenho uma facilidade para dormir, ainda mais tomei esse meio vinho. Que me dá um sono. Isso significa você está falando, que a sua contando noite... essas historinhas assim. Então... Tá indo. É. Significa que a noite não valeu. Então, não importa quantas horas de sono você durma. O importante é você entrar no ciclo REM, entrar no sono profundo do sono. Entendeu? E isso são... Porque a pessoa que não tem dificuldade para induzir o sono, ou aquela que acorda várias vezes à noite, ela reconhece algum distúrbio de sono. Mas aquela que dorme a noite inteira, mas acorda cansado, ainda não reconhece que isso também é um distúrbio de sono. Porque não sabe. Porque ela entende que sono bom é eu dormi bem. Aí quando você pergunta, Dormiu você 10 sonha? horas. Não, faz anos que eu não sonho. Você acorda cansado, querendo continuar dormindo mais, apesar de dormir 8 horas? Sim. Então essas horas de sono foram superficiais. Não foram suficientes. Então não adianta esticar as horas, eu tenho que gerar mais qualidade. Entendi. Existem terapias para isso. Então veja, sono, atividade física, estresse. Atividade física, pelo menos, quantas vezes por semana? Olha, ideal, se a assim? gente for ser... eu não vou ser aqui, exigir demais, mas eu vou dizer que a Organização Mundial de Saúde, ela tem sido muito boazinha com a população. 3 blocos de 10 minutos de atividade física por dia, eu já deixo de caracterizar o indivíduo como sedentário. 3 blocos de 10 minutos. Isso dá para fazer, não importa a idade. Não importa a idade. Subir a escada, andar 10 minutos até um lugar e voltar 3 vezes por dia, já não é mais caracterizado como sedentário. Isso é bastante já. Entendeu? Então não há necessidade de muita coisa para você fugir do sedentarismo. 10 minutos, então? 3 blocos de 10. Antigamente a gente dizia que tinha que ter 30 minutos seguidos. Hoje a gente aceita 3 blocos separados por dia. Então, não importa qual é a atividade e a idade também, lógico. Também. Com a idade você vai aguentando fazer menos. Quanto mais você quer para você, mais você vai ter que investir. Mas o mínimo é esse. Se a gente manusear tudo isso, controlar o estresse, controlar a alimentação, atividade física, ter uma boa noite de sono, nós conseguimos trabalhar com reposição hormonal. E aí vem a ideia da medicina anti-envelhecimento, que é um termo, apesar de ser uma medicina reconhecida em vários lugares do mundo, no Brasil ela ainda não é. Então eu não gosto de tratar essa medicina como uma especialidade. Mas os médicos podem atuar dessa maneira usando esses 4 pilares, que atuar com o sinergismo desses 4 pilares em prol de uma saúde plena do paciente. E às vezes a gente consegue identificar uma testosterona muito baixa num homem já de 30, 40 anos. Por isso é importante fazer os exames. Sem dúvida nenhuma. O médico que, sei lá, isso é uma indicação para quem está em casa. O médico que olha para você e fala assim, não, eu acho que é isso, tal, e receita alguma coisa sem fazer um exame. É bom procurar uma segunda opinião? Eu acho. Uma segunda matéria. Eu não quero nem comentar a respeito desse profissional. É importante. Mas eu acho que, acima de tudo, é aquela hora de conversa que o médico tem que ter com o paciente. Isso é o mais importante. E até para ratificar aquilo que a pessoa está falando. Ela pode estar falando uma coisa que não é verdade. A clínica do paciente, a conversa, o que o médico, com o tempo, infelizmente, vem abandonando pela questão do tempo e da necessidade de rotatividade de cliente no seu consultório. O que acaba depondo contra, inclusive, ele mesmo, é perder tempo, que alguns dizem, mas eu digo investir tempo no seu paciente. Então, passar um tempo com ele, conhecendo melhor a sua rotina, a sua família, seus filhos, seus problemas, seu patrão, entendendo a clínica, as suas queixas, associado a uma análise laboratorial, associado a uma análise de exames, o importante também é uma bioimpedância que analisa a composição corporal. Com todas essas informações em mãos, aí eu consigo planejar um tratamento, uma terapia individualizada para os próximos 10, 20 anos desse indivíduo ter hoje uma saúde e evoluir e envelhecer com essa qualidade de vida, com essa saúde plena, entendeu? Eu viajo o Brasil inteiro e vejo que, assim, nos estados, de acordo com os costumes, de acordo com a cultura e de acordo com a alimentação também, é diferente. Então a gente percebe, e sei lá, ratificando o que você está falando, do quanto a alimentação é importante. Eu tinha uma comparação que eu li uma vez, que a gente é como um carro, não sei se é certo ou errado, um carro e a gente precisa de um abastecimento durante o dia. Se você abastecer demais esse carro, se você se alimentar demais e não gastar energia, você vai acumular aquilo. É mais ou menos isso que funciona no nosso corpo. É isso mesmo. O que acontece, Edu, é que nós passamos muitos anos, décadas, seguindo o modelo americano.
né? Tudo fast, tudo tem que ser rápido. Os projetos, os processos na empresa, a comida, não posso perder tempo, é rápido por causa do trabalho. Essa linha fast de obter rápido as coisas. No mundo está reavaliando tudo isso. Até nós no Brasil já estamos buscando outras linhas de referência. Hoje nós estamos buscando uma linha slow down. Nós estamos copiando... Fast food, slow food. Slow food agora. Nós estamos copiando modelos de vilarejos da Itália, vilarejos da França, onde as pessoas comem comida no creme de leite, comem uma gordurinha, tomam o seu vinho, comem pão, mas a quantidade é pequena, Edu. Um pouquinho de cada um. pouquinho. As pessoas não carregam estresse, elas caminham o dia inteiro. Então, é um outro estilo de vida. Então, esses modelos... Por quê? Porque hoje, se você acompanhar essas cidades, essas ilhas, alguns lugares específicos, a longevidade nesses lugares é muito maior. A qualidade de vida desses seres é muito maior. O nível de adoecimento deles é muito menor. Então, não é só o que come, é como come, o quão rápido faz isso ou come. Então, é todo o ambiente, sabe? Então, esse estilo de vida americano que nós copiamos nos trouxe os mesmos problemas deles. Nós ingerimos demais açúcar e começamos a ter problemas com obesidade e começamos a fugir para o aspartame, como os americanos fugiram exageradamente ao aspartame. Começamos a ter os mesmos problemas do excesso de aspartame. Então, estamos toda hora copiando esse modelo. Então, toda hora é fat free. Antes era sugar free, era fat free. Depois é sugar free. Aí lactose free. Agora é gluten free. Por quê? Por causa do excesso. E os volumes também. E os volumes, né? exatamente. Porque assim, fora, o costume é, em vez de ser, sei lá, um refrigerante qualquer que seja 100 ml, não, ele tem... 3 litros, ele sai 3 litros. De Coca-Cola. A pipoquinha que a gente estava acostumado a comer aqui. Potinho. Na época da escola, a gente comia pipoquinha desse tamanho. Isso mesmo. E era um copinho que, mal é mal, não dava para engordar com aquilo, não. Que era um copinho, aquele copinho de plástico mesmo, né? Quase o de café. Daí agora são os copos desse tamanho, com extra copiando butter, lá. Né? Com extra manteiga. Extra manteiga, tem a opção do extra manteiga, extra sal e tudo então, mais. Então um pouco é da cultura. Sem Por exemplo, dúvida a dieta mediterrânea é muito melhor, com azeite. Muito melhor. Com azeite, peixes, carnes magras, verdura. É essa linha. Então, mas veja, a gente não pode copiar um modelo de comida, trazer para cá e viver sedento. Aí, por que funciona lá? Porque eles comem assim, mas vivem assim, dormem assim, tem um estilo de vida. Aí você traz a alimentação para cá, continua sentado, continua sedentário e, ao invés de usar aquela dose de azeite, eu uso 4 vezes. Eu como a comida do Mediterrâneo, mas 5 vezes maior aquela quantidade e continuo vivendo no meu ambiente. Aquela dieta não funciona? Não, não é só a dieta. É aquele estilo, aquele modelo que deve ser copiado. Tentar trazer para a sua vida. Você sabe que uma vez eu comecei a fazer as receitas, e daí eu falei assim, qual é o melhor dia para fazer receita light? Eu falei, o melhor dia é segunda-feira. Compensação. Daí eu comecei a ler os e-mails, tal. A Cidinha que está aqui, trabalha comigo, o Gui também. Eu falei, olha, segunda-feira é o dia certo. A pessoa começa a fazer dieta na segunda. Ela para na terça, mas segunda ela começa. Vamos firme nisso que vai dar certo. Qual é a dica que você dá assim, para quem quer seguir uma dieta? Porque, olha, começar, você que está em casa, eu também, já deve ter acontecido com você falou assim, hoje eu vou começar a dieta. Aí você vai e come alguma coisa e fala assim, não, eu vou começar essa dieta amanhã. Amanhã é o dia certo para eu começar. Daí amanhã, daí passo hoje e vem amanhã. Você come mais alguma coisa? Não, é domingo. Pensando bem, é segunda-feira que eu tenho que começar. A primeira coisa que eu costumo brincar no consultório é não deixar para segunda-feira, porque a pessoa acaba protelando e guardando muita energia para esse dia. Comece qualquer dia. Edu, não tem como a pessoa conseguir manter essa linha se ela não estiver muito determinada. Então, não é, às vezes eu tenho muito mais vontade que o meu paciente de que ele inicie essa dieta. Isso me gera um pouco de frustração. Então, a pessoa tem que estar determinada. Normalmente, há 2 situações que causam essa motivação. O amor, a sua saúde, ou a dor, ou quando o paciente está com algum problema. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda é movida à dor. Quando ela consegue realmente ficar motivada a seguir um problema, é quando ela, um tratamento, é quando ela teve algum problema de saúde. Aí, então, é o despertar. Tipo, isso o cara passou mal com um problema no coração, daí ele vai ver. Ou o diabético, quando ele realmente viu um problema de insulina, ou ele teve uma dor cardíaca, ou alguma crise que acabou indo para o hospital, ele reconhece essa necessidade. Isso, na maioria das vezes, é o homem. O homem tem esse comportamento. Já a mulher tem um comportamento um pouco diferente. Ela tem uma ação mais proativa, ela se ama mais, ela se cuida mais, ela estatisticamente procura muito mais o médico e ela tem ações proativas e preventivas muito mais comuns do que o homem. Então, a mulher consegue
É o homem que tem mais dificuldade. O homem tem mais dificuldade. O homem tem mais dificuldade de fazer. É por isso que eu tenho dificuldade. Mohamed, queria demais agradecer a tua presença. Você é um cara... Obrigado, Edu. Obrigado pelo carinho da tua oportunidade. amizade. Explicar um pouco também para as pessoas de casa. Você vai receber de presente a linha Jeitosos, que é aquela linha ali da Tupperware, super bacana. A gente falou de marmita, de alimentação. Tem, você pode fazer, você vai poder levar para o teu consultório, vai poder deixar em casa, para a sua filhinha, que é maravilhosa, para a tua esposa também. Obrigado, Edu. Com o maior carinho. Você que quer se tornar uma revendedora da marca da Tupperware, é fácil. Entra no site www.tupperware.com.br. Obrigado, foi demais. E quero mandar um beijo especial para todas as revendedoras de todo o Brasil. Eu não posso nunca falar números, mas já passamos de 115 mil e vamos aí, vamos subir esse número aí. E olha, a gente fala muito em números, mas cada uma de vocês tem uma história de conquista. Então, obrigado pela parceria, viu? Um beijo a todos, tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau.